Oi, oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje, eu sou o professor Kleber, nós vamos falar sobre NOx, o número de oxidação. Os caminhões passando. Vamos lá, deixa eu reduzir minha carinha aqui. Vamos. Ok. Na sequência que a gente vinha dos conteúdos, a gente vinha, na aula anterior a gente falou sobre ligações químicas e vocês viram que na ligação iônica existem as valências, que tem um papel importantíssimo, para o provimento, da ligação iônica. E ajuda também a gente a observar isso também nas ligações covalentes. Hoje a gente vai ver o número de oxidação, que tem a ver com a questão das valências, mas vai um pouco além disso. Então vamos lá? Beleza? Walter Wright. Vamos lá. Então, o que é NOx? NOx é número ou estado de oxidação. O termo oxidação refere-se à questão da perda de elétrons, mas a gente não vai falar só da perda de elétrons, nós vamos falar sobre toda a forma de transferência de elétrons ou compartilhamento. Para isso é gerado um número, E esse número, ele refere-se principalmente a esses elétrons que serão transferidos ou compartilhados por um elemento, por um ou mais elementos em uma determinada molécula. Nós vamos fazer observação em diversos tipos de substâncias, simples, compostas, iônicas e etc. Mas a gente tem que entender que o número de oxidação, ele refere-se às reações de oxirredução, que são muito presentes no nosso dia a dia. Essas reações de oxirredução, também chamadas de reações redox, elas podem ser observadas em vários fenômenos do nosso cotidiano, como por exemplo, qualquer material, quando entra em combustão, ocorre transferência de elétrons. Então, pode ser observado um número de oxidação. O ferro, quando enferruja, é um processo bem visível de oxirredução. A queima de qualquer combustível em um veículo, quando se descolore o cabelo, toda e qualquer pilha ou bateria, que a gente pode observar, a gente pode estar observando em diversos eletroeletrônicos aí, todos eles sofrem de alguma forma uma reação, passam por uma reação de oxirredução. Mas o que é oxirredução? O que é o NOx? O NOx é o número ou estado de oxidação. Então vamos lá. Oxidação refere-se à perda de elétrons, de uma forma simplificada. Depois a gente vai ver de uma forma mais aprofundada. Redução refere-se ao ganho de elétrons. Então, oxidação é o oposto da redução. Enquanto oxidação refere-se à perda de elétrons, a redução refere-se ao ganho de elétrons. Então, a reação de oxirredução é quando ocorre perda e ganho, ou seja, transferência de elétrons entre eles. Pode ser observado também em casos de compartilhamento de elétrons, no caso das substâncias covalentes, principalmente as polares. Então vamos lá. Vamos observar aqui um exemplozinho. Vamos observar a ligação iônica entre o sódio e o cloro, para formar o cloreto de sódio. O sódio é o elemento da família 1A, grupo 1. O cloro é o elemento da família 7A, grupo 17. O sódio tem um único elétron na última camada, o cloro, 7 elétrons na última camada. Seguindo a lógica da ligação iônica, o sódio vai perder esse um elétron, enquanto o cloro precisa de um único elétron para estabilizar. Ocorre a transferência de elétrons. O sódio recebe carga positiva e o cloro negativa. Logo, o sódio perdeu um elétron, mais um ou apenas mais. O cloro ganhou um elétron, menos um, apenas menos. Tá. Logo, o sódio sofreu oxidação, enquanto o cloro, redução. Ok? Em relação ao NOx, o NOx trabalha essas cargas, essas cargas. O que foi perdido, o que foi ganho. Entretanto, não é sempre assim. O número de oxidação pode variar muito, inclusive o mesmo elemento pode se comportar de formas diferentes. Então,
O NOx é o número que mede a carga real ou aparente de uma espécie química, né? Na ligação iônica anterior, que a gente está vendo aqui embaixo, o sódio perdeu 1, logo ele tem carga, né? Ele tem NOx mais 1. O cloro ganhou 1, logo ele tem NOx menos 1. Já em compostos covalentes, né, o NOx se comporta né, de uma forma um pouco diferente, né? Nas substâncias covalentes polares, como é o caso do HCl, do ácido clorídrico, o hidrogênio recebe carga mais 1 e o cloro continua com seu menos 1, né? E no H2, que é uma substância covalente apolar, né? Não tem diferença de carga, as cargas são iguais. Não importa que as cargas sejam iguais. O NOx do H2, que é a substância gás hidrogênio, é 0. Então a gente vai entender assim. Oxidação é a perda de elétrons ou aumento do NOx, do número de oxidação. Redução é o ganho de elétrons ou diminuição do NOx, número de oxidação. Por que a redução, olha só, oxida, aumenta NOx? Porque aumenta o número de oxidação. Reduz, né, redução, diminuição. A palavra já ajuda, viu? Na compreensão. Então, assim, de uma forma simples, oxidar, dar. Oxidar refere-se ao dar elétron, a perder, ceder, né, entregar elétron. Então, oxidar, dar elétron. O NOx vai aumentar. Porque o número de oxidação refere-se principalmente a observar a oxidação. Então, quanto mais oxida, mais aumenta. Ok? Já o reduzir, o ré vem de receber. Então, enquanto oxidar refere-se a dar elétron, reduzir refere-se a receber elétron. Ou seja, o NOx diminui. É a formazinha simples aí da gente estar observando. Agora vamos para as regras de determinação do NOx. Bem, gente, as regras são o seguinte. Existem aquelas regras fixas e existem alguns casos de exceção. Pelas regras simples, a gente pode seguir um pouquinho o que a gente aprendeu lá em ligações iônicas, né? Elementos da família 1A, 2A, 3A, né? Podem ter aquelas cargas, né? Se tornam monovalentes, bivalentes ou trivalentes, né? Mais 1, mais 2, mais 3. Os elementos da família 5A, 6A e 7A podem receber carga menos 3, menos 2, menos 1. É muito parecido aqui, mas tem exceções. Então, eu prefiro que vocês observem esses casos em vez de ficar só memorizando pelo que a gente viu lá em ligações iônicas. Porque aqui a gente tem todos os casos com exceções. Então, primeira regra. Todo átomo é uma substância simples, possui NOx igual a 0. O que é uma substância simples? É uma substância formada apenas por um único elemento. Então, por exemplo, o gás hidrogênio. Não importa. Tem 2 hidrogênios, professor. Não importa. O NOx é 0. P4. Não importa quantos átomos de fósforo tem aí. O NOx é 0. Quando eu falo NOx, o NOx total da molécula, né? Da substância. Gás hélio, NOx 0. Segunda regra. Todo átomo em um íon simples possui NOx igual à carga do íon. Por exemplo, se for um íon de, não importa, cátion ou ânion, ele vai ter a carga do seu íon. Então, o cátion Al3+. Qual é o NOx? 3+, mais 3. O cálcio, 2+. Qual é o NOx? Mais 2. O flúor menos. Qual é o NOx? Menos 1. Então é fácil. Quando a gente observa a substância simples ou íon simples, a carga é visível. Na substância simples, a carga, o NOx, né, no caso é sempre 0. Nos íons, é a carga do íon. Olha lá. Oxigênio, 2-. O ânion de oxigênio, qual é a carga? Qual é o NOx? 2-, ou menos 2. Já alguns átomos possuem NOx, né, constante, é um valor fixo. Por exemplo, o hidrogênio, né, a prata, o Ag, e todos os elementos da família 1A, ou grupo 1, possuem NOx mais 1. Ah, professor, para a família 1A, fala quais são os elementos, vamos lá. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, né, todos eles possuem NOx mais 1. Tem exceção? Tem. O hidrogênio tem um comportamento diferente em alguns casos. Depois a gente vai ver as exceções.
Mas, no geral, eles têm carga mais 1. O hidrogênio nos hidretos metálicos, ele possui um comportamento diferente. Mas, normalmente, eles vão ter carga mais 1. Vamos lá. Olha aí, a prata, né? Mais 1. Olha o potássio lá. Mais 1. Então, não importa, ó. Não importa, voltando. Esses elementos, né, em condições normais, eles vão ter carga, né, vão ter NOx fixo, o valor de mais 1. Vamos lá. O zinco, o cádmio e todos os elementos da família 2A, NOx mais 2. Quem são os elementos da família 2A? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, terão carga mais 2. Né? Acho que ali não tem nenhuma exceção. Não, nenhuma exceção. Então é importante a gente memorizar. Zinco e cádmio e todos os elementos da família 2A. Se falou da família 2A, carga mais 2. Falou da família 1A, carga mais 1. Olha o caso do cálcio. Olha o magnésio aí. Nessas moléculas eles terão carga mais 2. O alumínio, né, ele terá carga mais 3. Poderia falar todos da família 3A, mas não, que refere-se apenas ao alumínio, ok? Então, observando aqui alumínio em 2 moléculas, todos com carga mais 3, ok? Agora a gente vai lá para os calcogênios, que é a família 6A. Os calcogênios, né, quando qualquer um dos calcogênios, o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, acho, e polônio, acho que é telúrio mesmo, quando eles estiverem no final da fórmula, significa que eles são os elementos mais eletronegativos, no início da fórmula, mais eletropositivos. Quando eles estiverem no final da fórmula, eles terão NOx menos 2, NOx negativo menos 2, NOx negativo 2, no caso menos 2. Aqui, ó, o oxigênio já está no final, menos 2. O enxofre lá, também no final. Quando eu falo menos 2, gente, independente, essa é a carga do átomo oxigênio, do átomo enxofre. Ah, professor, e aquele 3 ali não influencia? Se eu fosse pegar a carga total, eu teria que multiplicar menos 2 vezes 3. Então, seria a carga total menos 6, porque são 3 oxigênios, cada um com carga menos 2. Ok? Depois a gente vai entender bem isso. Assim como no enxofre. No enxofre ele só tem 1, então a carga é menos 2. Nos halogênios, elementos da família 7A, o grupo 17, calcogênios, elementos da família 6A, ou grupo 16, e aqui embaixo a gente tem halogênios, grupo 17, família 7A. Quando for mais eletronegativo, ou seja, no final da fórmula, terão carga menos 1. A coincidência que a gente tem do flúor, cloro, bromo, iodo, astato, eu acho. Artínio, astato, até eu não me lembro direito. O que eles têm em comum, por exemplo, lá nas ligações iônicas, são elementos que têm tendência a ganhar um único elétron, ou compartilham um elétron. Então, são elementos bem eletronegativos, então costumam ficar desse comportamento no final da fórmula. Ah, professor, e se não tiver no final da fórmula? E se tiver no início, como o de cima? No caso do oxigênio, ele tem algumas exceções, como quando ele forma, por exemplo, um peróxido. Quando ele está no peróxido, ele tem um comportamento diferente. Mas se eles estiverem em outra posição que não seja no final da fórmula, eles terão que ser calculados. Então eles terão um NOx variável e não um NOx fixo. Porém, essas aqui são regras. No final da fórmula, tanto calcogênios quanto halogênios, calcogênios têm carga, tem NOx menos 2. Halogênios têm NOx menos 1. Olá. Ah, professor, aí o cloro tem 3. Como é que seria? Seria 3 vezes menos 1. Então seria menos 3 a carga total. O flúor ali só tem 1, então menos 1. Vamos lá. Mas uma coisa que facilita muito na compreensão é que a soma algébrica, a soma dos NOx de todos os elementos que compõem uma substância composta é igual a 0 ou é igual à carga iônica. Como assim, professor, a carga iônica? Às vezes algumas substâncias, mesmo grandes, possuem carga iônica. Então, ela vai receber a carga iônica. Depois a gente vai ver isso. Mas vamos começar aqui. Então, a soma dos NOx de um composto, de uma substância composta, é 0. Ou seja, vamos lá. NaOH. O sódio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. O oxigênio, apesar de não estar no final, ele aqui continua com sua carga normal. Por que vai ter esses valores, professor? Agora vamos somar.
eu tenho mais 1, menos 2, mais 1. Se eu somar todas as cargas obedecendo os sinais, eu vou ter um total de 0. Então é isso que o número de oxidação vai observar, né, nas substâncias compostas, que a carga total é igual a 0. Portanto, se eu não souber algum dos valores ali, eu tenho como calcular observando os valores que eu já deveria saber pelas regras. Olha lá, alumínio e oxigênio. Alumínio tem quanto? 3. E oxigênio, menos 2. Alumínio está lá na regra, é mais 3. Oxigênio está na regra, menos 2. Está no final da fórmula. É o mais eletronegativo, já que o alumínio é mais eletropositivo, está no início. Então eu pego 2 vezes 3 e 3 oxigênios vezes menos 2. Observe a quantidade, gente. Ó. 2 alumínios vezes mais 3 e 3 oxigênios vezes menos 2. Então, 2 vezes mais 3 mais 3 vezes menos 2. Eu faço o jogo de sinal. 2 vezes 3, 6, positivo, né? E o mais continua ali. E 3 vezes menos 2 dá menos 6. Eu vou fazer o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Então, mais 6 e menos 6 tem que dar 0. Porém, tem casos em que eu não sei. Eu dou uma fórmula e eu tenho que descobrir um NOx. O bário está no início, elemento mais eletropositivo, né? Logo terá carga positiva. No caso, o bário ali pertence à família 2A, mais 2. Oxigênio está no final, é mais eletronegativo, menos 2. Porém, o AS ali eu não sei. Né? Não sei. Aí eu vou. Logo, o bário 2 vezes 2. Né? O AS tem 2 vezes X. E o oxigênio tem 7 vezes menos 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma equaçãozinha simples, né? Em que eu vou descobrir o valor de X. O bário, 2 vezes 2, 4. AS, 2 vezes X, 2X. E oxigênio, 7 vezes menos 2, menos 14. Eu vou isolar a variável, deixar o 2x do lado esquerdo e passar todo mundo que não tem x para o lado direito da igualdade. Logo, o 2x continua, o 4 positivo passa negativo, o 14 negativo passa positivo, e eu tenho 2x é igual a 14 menos 4. Ok? Entenderam o jogo de sinal, né? Isso é bem simples. Aí eu tenho 2x, 14 menos 4 é igual a 10, eu isolo o x, passo o 2 dividindo, eu tenho 10 sobre 2. Logo, o valor do x é 5. Esse é o valor apenas do AS. Lembrando que eu tenho 2 AS, então 2 vezes x daria 10. Mas eu quero saber apenas o valor de x. Ok? Gente, isso é muito importante, porque boa parte das questões de NOx são assim. Né? Equações em que nós temos que descobrir um NOx variável dentro de uma fórmula de substância composta. Ok? Olha aqui o HNO2. Puxei aqui, deixa eu ver. Eu quero saber o valor do N. O hidrogênio, né, no início, né, é o mais eletropositivo. Tem carga mais 1. O N aí não sei. E o oxigênio no final, carga menos 2. Então eu tenho um hidrogênio, 1 nitrogênio e 2 oxigênio. Logo eu tenho 1 vezes 1 x, né? E o 2 vezes menos 2. Então, 1 vezes 1, 1. 1x. E 2 vezes menos 2, menos 4. Então, eu tenho 1 mais x menos 4. Eu passo menos 4. Gente, tá, um segundinho. Meu despertador ali, rápido. Ai, primeira vez que eu me ausento da aula. Tá aqui e pegar o despertador. Ou do celular. Logo, o menos 4 passa positivo e o 1 passa negativo. Então, o valor de x é 4 menos 1. Logo, é 3. Né? Opa, fiquei aqui na frente. K2SO4. Quase sempre a gente vai determinar o valor do meio. Porque o K do início, a gente sabe, né, que o K pertence à família 1A, é mais 1, né? O S eu não sei e o oxigênio no final menos 2. Ah, pessoal,
O senhor falou que o hidrogênio e o oxigênio têm exceções? Tem, daqui a pouco a gente vai ver alguns casos. Então, 2 vezes 1, né, no caso do potássio, do K, o S só tem 1, fica o X, e o 4, né, vezes menos 2. Então, 2 vezes 1, 2, X ali, e o menos 8, né? Então, ficou 2 mais X menos 8, porque ficou 4 oxigênio vezes menos 2, menos 8. Positivo de um lado passa negativo, negativo passa positivo. O 2 passa menos 2 e o menos 8 passa mais 8. Então, ficou 8 menos 2. X é igual a 6. Vocês viram que os NOx variáveis, eles podem ter números altos, né? Isso é bem relativo, depende muito da molécula. Porque ele vai assumir... o segundo despertador. Ele vai assumir o NOx que é necessário para equilibrar a molécula, para dar zero. Então, ele vai ter o valor que falta, né? Vamos lá? O caso que eu tinha citado para vocês, né? Que o NOx ele vai ter a carga do íon da molécula. Por exemplo, SO4 menos, 2 menos, né? O menos 2. O total não vai dar zero, o total tem que dar menos 2. Logo, vamos supor que eu quiser saber o valor da carga do enxofre ali no início, já que o mais eletronegativo é o oxigênio. E eu tenho o quê? 4 oxigênios de carga menos 2 cada. Né? Se fosse o contrário, o enxofre seria o mais eletronegativo. Eu teria que descobrir a carga do oxigênio. Mas nesse caso, o oxigênio é mais eletronegativo. O total dessas cargas, né, da soma aí não vai dar zero, vai dar menos 2. Então eu tenho X do enxofre, que eu quero descobrir, mais 4 oxigênios vezes menos 2, que é a carga do oxigênio. O total é menos 2. Então eu tenho X menos 8. Né? 4 vezes menos 2, menos 8. O menos 8 vai passar para o outro lado negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então vai ficar 8 positivo, menos 2 que já tinha do outro lado, que era a carga do íon. Logo, o valor do X é mais 6. Ok? Um outro caso aqui, P2O7. Né? No caso, P2O7, eu quero descobrir a carga do P. Lembrando que eu tenho 2 P's ali. E o oxigênio eu tenho 7. Né? A somatória dessa equação tem que dar um menos 4. Então, vai ficar 2 vezes x, né? 2p vezes x, mais 7 oxigênios vezes menos 2. E o total é igual a menos 4. 2 vezes x, 2x. 7 vezes menos 2, menos 14. O menos 14 vai passar para o outro lado, mais 14. Vai ficar 14 menos 4. O menos 4 já tinha do outro lado. 2x continua, 14 menos 4, 10. O 2 passa dividindo, já que ele está multiplicando com a variável que é o x, ele passa dividindo. 10 dividido por 2, a carga do P é 5. Ok? Vamos ver uma questãozinha aqui. Né? Questão da VUNESP. No mineral perovskita. É uma coisa assim. Perovskita. Eu acho que Vamos lá. Cuja fórmula é CaTiO3, né? Cálcio, titânio e oxigênio. O número de oxidação do titânio é. Eu vou observar sempre que essas questões costumam pedir os do meio ou do início, né? Quando aparentemente as fórmulas já possuem NOx, um deles já possui NOx fixo e o outro a gente tem que descobrir. Mas vamos lá. O cálcio pertence à família 2A, né? O grupo 2, logo ele tem carga mais 2. E o oxigênio está no final, mais eletronegativo, menos 2. Regra, o oxigênio aparece muito nessas questões. Vamos lá? Aqui nós temos um resumo das regras. Né? Só lembrando, nas substâncias simples sempre é 0. Nas substâncias compostas, a somatória é 0. Nos íons simples é a carga do íon. Nos íons compostos, a somatória é a carga do íon. Vamos lá. NOx constantes, fixos. Hidrogênio, prata, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Mais um. Zinco, cádmio, berílio, magnésio, cálcio. Olha o cálcio aqui. Qual é a carga dele? Mais 2. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, menos 2, quando estão no fim da fórmula. Flúor, cloro, bromo, íon, iodo e actínio, acetato, não me lembro. No fim da fórmula, menos 1. No caso aqui eu tenho mais 2
e menos 2. Eu já tenho isso. Então, mais 2 e menos 2. O titânio, eu tenho que descobrir, vale X. Lembrando que eu tenho 3 oxigênios ali. Então, vai ficar 2 do cálcio, X do titânio e menos 2 vezes 3 de oxigênio, menos 6. X é igual a 6 positivo, que o menos 6 passou mais 6, e o 2 negativo passou menos 2. Então, X, 6 menos 2, 4. A resposta, letra A. Ok? Fácil, né? Muito fácil. Vamos lá. E agora? Nas espécies químicas, né? BrO3 menos 1, Cl2 e HI, os halogênios. Quem são os halogênios? O primeiro é o bromo. O bromo não está no final da fórmula, então ele não pode ter carga menos 1. Cl2, só tem Cl2, no caso é uma substância simples, tem regra para isso. E o HI está no final da fórmula. Então, ele quer o número de oxidação do bromo, do cloro e do iodo, nessas 3 substâncias aí. Então, vamos lá. No caso de novo aqui um resumo das regras, né? Se vocês quiserem olhar. Pausem aí, podem pausar o vídeo e aí respondam. Mas vamos lá. No BrO3-, no caso aí, quem tem o NOx fixo é o oxigênio que está no final. Logo eu tenho que descobrir a carga do bromo. Lembrando que o total deles tem que dar menos 1, porque é um composto iônico. Então, X é o bromo e o oxigênio tem menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes 3. Então, X, menos 2 vezes 3, menos 6, que é igual a menos 1, que é a carga do íon, da carga do composto iônico. O menos 6 vai passar positivo, vai ficar 6 menos 1. Logo, X vale mais 5. Só pelo primeiro aí a gente já mata a questão, né? Mas vamos olhar. Professor, e no caso do cloro aí, né, o gás cloro, Cl2. Gente, em substâncias simples, qual é o valor do NOx? Não importa, é 0. Então, mais 5, 0. A gente já sabe a resposta aqui do final, né? Que vai dar a letra E, mas vamos calcular aqui. No caso do hidrogênio e do iodo, né, o ácido iodídrico, a gente tem, né, o oxigênio mais 1, logo o iodo para dar 0 tem que ser menos 1. Porque nesse caso o iodo está no final, ó, o iodo está no final da fórmula, ele possui carga aqui, ó, menos 1, ó, que é o grupo dele aqui, é iodo menos 1. Então vai dar respostas mais 5, 0 e menos 1. Alternativa, letra... Opa! Seria a letra E. Acho que não aparece aqui a canetinha para mim, não. Uma pena. Casos particulares. Tcharam, são as exceções. Vamos lá. O hidrogênio nos hidretos metálicos possui NOx menos 1. Professor, o que é um hidreto metálico? Como é que a gente observa o hidrogênio em um composto que a gente considera como hidreto metálico? Assim, para facilitar, o hidrogênio no hidreto metálico ele não está no início, ele está no final. Tá. Então toda vez que o hidrogênio estiver no final, não. Porque a amônia, né? No caso da amônia, o hidrogênio está no final, mas não é um hidreto metálico. Para ser hidreto metálico, ele vai estar associado a um metal. Normalmente da família 1A, 2A ou 3A. E ele vai estar no final. Então, como o metal que ele vai estar associado é o elemento mais eletropositivo, o hidrogênio perde o posto de eletropositivo e ele passa a ser mais eletronegativo, porque ele vai estar no final da fórmula. Ok? Então, no caso do cálcio, mais o hidrogênio, CaH2, é um hidreto de cálcio ali. Nesse caso, né, quem tem a carga fixa é o cálcio e não o hidrogênio. Quem tem a carga mais eletropositiva é o cálcio e não o hidrogênio. Logo, o cálcio tem carga mais 2 e o hidrogênio, para equilibrar, ele passa a ter carga menos 1. Professor, mas por quê? Porque o cálcio, 2 mais, o hidrogênio menos 1. Tem 2 hidrogênios, 2 vezes menos 1, 0. Olha o caso do hidreto de alumínio aqui. Qual é a carga do alumínio? Mais 3. Né? Lembra lá que o alumínio tem a carga mais 3? E o hidrogênio, cada um tem menos 1. Então, menos 1 vezes 3, menos 3. Mais 3 e menos 3, 0. Lembrando que a somatória dessas substâncias compostas tem que estar sempre 0.
Então, nesse caso em que o hidrogênio está no final associado a um metal da família 1A, 2A ou 3A, ele vai ter carga, ele vai ter NOx -1. Né? Isso é muito importante observar. Aqui, no caso, né? A gente tem um hidreto e uma substância em que o hidrogênio não está na sua forma eletropositiva. Então, a gente tem MgH2 e H3PO4. Professor, precisa calcular? Não, gente. No primeiro é um hidreto. Se é hidreto, ele tem carga -1, é regra. Então, no primeiro ele tem -1, porque está associado a um magnésio, que é um metal da família 2A. Já no segundo caso, ele está como eletropositivo, então ele está com a sua carga normal, que é +1. Então, no primeiro é -1, por causa da regra, no segundo é +1, por causa da regra. Então, -1 mais 1, né? Olha lá. Hidrogênios hidretos metálicos -1, correto. Deixa eu puxar aqui minha carinha para o lado. E, né, lá -1. E no composto normal ele tem carga +1. Logo a resposta é -1 mais 1, letra C. E aí a gente vai para o oxigênio. O oxigênio nos peróxidos, né, ele tem carga, ele tem NOx -1. Os peróxidos, no caso aqui, eu só vou poder explicar a regra um pouco mais na frente, mas a gente memoriza alguns que são fáceis de observar. O peróxido mais conhecido é o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, que é H2O2. E tem outros, né, como peróxido de sódio, se não me engano. Olha lá, água oxigenada e o peróxido de sódio. Né? Memoriza esses dois exemplos, são exemplos fáceis da gente estar observando. Então, nesse caso, o oxigênio ele não tem o seu NOx habitual, que é -2. Ele passa a ter um NOx de -1. Vamos entender por quê, professor? Porque aqui o hidrogênio, na água, o oxigênio, H2O, o oxigênio tem -2. Mas na água oxigenada, ele tem -1. Porque aqui é +1 do hidrogênio, 2 vezes 2, fica +2. E o oxigênio, se ele tivesse -2, daria 4. Seria irregular. Então ele tem carga aqui -1, porque +2 total aqui e -2 total aqui. Logo, dá 0 o total. Então ele precisa ter NOx -1. No caso do sódio, do mesmo jeito. Por que do mesmo jeito? Porque o sódio e o hidrogênio, gente, pertence àquele grupo cuja carga é +1. Então, +1 do hidrogênio vezes 2 fica +2. E -1 do NOx aqui, do oxigênio, que aqui é um peróxido, vezes 2 dá -2. Logo, nós matamos essas duas exceções, né? Que é do hidrogênio e do oxigênio. Ok? Vamos lá. Os compostos também não precisa calcular. No caso do primeiro, a gente tem um oxigênio no final, não é um peróxido, logo ele é o mais eletronegativo, a carga normal dele -2. O segundo é um peróxido, -1. Então, nos compostos, né, óxido de cálcio, peróxido de sódio, o oxigênio tem número de oxidação respectivamente igual a -2, que aqui é normal, e -1 aqui. -2, -1. Vamos lá. -2 normal. E peróxidos, -1 por causa da regra. Logo, -2, -1, alternativa letra B. Ok, né? Vamos colocar aqui. Esse final, quando fica esses GIF, trava igual. Vamos lá aqui. Travou aqui. Bem, gente, finalizamos a aula, né? Não estou conseguindo arrastar de jeito nenhum. Passar de cima ali do Homem-Aranha. Bem, encerramos o assunto. Espero que vocês tenham entendido. Não é um assunto tão complicado. A gente tem que estar atento aos casos comuns, às exceções, ok? São muitas regrinhas, então vamos ficar atento a todos os casos. E belezinha, belezinha. Ok? Tchau, tchau. Só falta ter travado tudo agora. Oh, meu Deus do céu.